Bom dia, pessoal, como estão todos? Espero que estejam bem. Aqui quem vos fala é Nicolas Fabeni, eu sou o gestor de parcerias do Legal Hub e no café de hoje temos um convidado especial, o juiz de direito Thiago Gagliano. Ele é mestre em direito pela PUC Paraná, doutor pela UFPR desde 2015, tem 2 pós-doutorados em direito e 1 em psicologia cognitiva. É professor e escritor de diversos livros. Thiago, seja bem-vindo. Olá, Nicolas, tudo bem? Um prazer estar aqui conversando com vocês, um prazer estar conversando com todos os ouvintes desse belo projeto de vocês que é o Legal Hub. E vamos lá, espero contribuir um pouquinho. Professor, hoje a gente vai falar sobre neurolaw. É uma temática um pouco menos conhecida pela população jurídica brasileira. Eu, particularmente, na graduação, tive quase nenhum contato com esse tipo de conteúdo. O professor poderia, por favor, fazer uma breve síntese sobre o que é e qual é o propósito dessa intersecção entre o direito e a neurociência? Claro, vamos lá. A Neurolaw, ela não é tão nova quanto a gente imagina, sabe, Nicolas? Aqui no Brasil, essa é uma abordagem nova, mas no exterior, nós temos aí artigos, nós temos livros, nós temos pesquisadores que tratam do tema já há algum tempo. E as implicações da neurociência ao direito, de fato, não são novas e já vêm sendo estudadas pelo menos desde o século XIX. Desde o século XIX, portanto. Nós temos casos emblemáticos em que estudos da Neurolaw foram sugerindo que a aplicação da lei poderia ser uma aplicação não exatamente tão fidedigna, tão correta, considerando que a pessoa poderia estar influenciada no cometimento de ações ou na realização de omissões que pudessem ser influenciadas por algum estímulo que ela não é exatamente dona ou que ela possa ser direcionada para alguma forma. Então, isso foi passando aí pelos países até chegar aqui no Brasil, quando então a gente passou a dar importância para essa temática e verificar que, de fato, alguns institutos tradicionais do direito, como a teoria da ação, como a doutrina das ações e omissões, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista jurídico, podem ser muito facilmente questionadas a partir de ensinamentos da Neurolaw. Aliás, uma das questões uma das questões que é posta em debate pela Neurolaw diz respeito ao fato da existência ou não de livre-arbítrio. A postulação da Neurolaw gira em torno do eixo de que nós podemos ser influenciados de uma maneira tão forte, que isso relativiza o nosso livre-arbítrio de uma maneira muito candente e que você perderia, de certa forma, o controle das suas ações. Isso não é novidade também no âmbito da nossa legislação, e a nossa própria legislação, sem o aporte da neurociência, já vem considerando situações como, por exemplo, o crime de infanticídio ter uma pena diferente do crime de homicídio, uma vez que a mulher pode estar influenciada pelo estado puerperal, né? Então, outra situação, a situação em que um crime cometido sob a influência de uma multidão pode ser avaliado de uma maneira diferente na hora da fixação da pena por um crime que foi em relação a um crime que foi cometido sem essa influência da multidão. Então, esse tipo de valoração já vem sendo feita pela nossa legislação há algum tempo. O que é novidade é a imbricação do direito com os aportes teóricos da Neurolaw, ou seja, aportes teóricos que advêm de outros ramos do conhecimento científico e como eles podem produzir algum efeito no direito. Então, para sintetizar, a neurociência não é algo novo, já vem sendo explorada e construída desde o século XIX. No Brasil, no entanto, ela, em que pese a legislação já reconheça que nós possamos ser influenciados por efeitos externos, somente há pouco tempo nós tivemos a possibilidade aí, então, de conhecer e aprofundar um pouco e desenvolver essa ideia de uma imbricação, de uma correlação entre a neurociência e o direito. Perfeito, muito boa explicação. Acho que conseguiu trazer aí para nós um panorama interessantíssimo de como a Neurolaw, apesar de não estar
sendo recepcionada com essa nomenclatura, já vem sendo recepcionada em alguns dispositivos e na nossa legislação. A gente sabe que a neurociência pode afetar vários ramos do direito, né? E pela sua explicação, a gente consegue deduzir que, especialmente na esfera penal. Você poderia falar um pouco mais de como ela poderia auxiliar, como seria a aplicabilidade, né, na prática da Neurolaw, auxiliando na inteligência, não só jurídica, mas na inteligência policial, por exemplo, na realidade brasileira? Olha, há diversas formas de abordagem, Nicolas, desde construção de aplicativos ou métodos para antecipar tomadas de decisões, até a inteligência artificial propriamente dita. Né? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, hoje em dia, já é muito comum e frequente a utilização de alguns aplicativos para prever comportamentos dos juízes. Então, mais ou menos assim, imagine que todas as minhas decisões sejam captadas por um aplicativo, e aí então esse aplicativo identifique quais são os argumentos que eu utilizo com maior frequência e quais são aqueles que eu utilizo com menor frequência em determinados tipos de ações. E apresenta toda essa informação a um advogado. O advogado que vai postular perante a minha unidade judicial, ele, sabendo dessas informações previamente, certamente se utilizará de um argumento que eu utilizo com maior frequência em uma determinada situação, né? Ao invés de se utilizar de um argumento que é pouco ou raramente utilizado por mim para a elaboração das minhas decisões. Por quê? Porque com isso ele objetiva tornar a petição dele mais simpática à minha compreensão do direito. E aí, com isso, acaba me influenciando de uma maneira imperceptível, de uma maneira invisível, de uma maneira em que eu não percebo que estou sendo alvo desse tipo de influência, desse tipo de encaminhamento da solução por parte do advogado. Essa é uma das inúmeras aplicações de pressupostos da Neurolaw no ambiente jurídico. Nos Estados Unidos, ainda citando eles, porque lá, de fato, eles estão bem desenvolvidos nesse tema, né? Existe um exame que é feito pelo juiz, um exame que é feito para o juiz, para direcionar, para orientar o juiz na fixação de uma pena criminal. Então, uma vez que o réu seja condenado, entre ele ser condenado e a fixação da pena, em geral, há um lapso temporal. Nesse lapso temporal, constrói-se um exame a partir do qual se vai verificar na peculiaridade daquela pessoa se aquela pessoa poderá, por exemplo, ter uma possibilidade maior de reincidência ou não em relação àquele específico crime, ou se ela poderá ter uma reincidência maior ou menor em relação a outros crimes, se ela tem uma chance maior ou menor de se acomodar novamente à sociedade ou não. Ou seja, aportes, novamente, que são peculiares e direcionados ao comportamento daquela pessoa e, portanto, utilizados para balizar a fixação de uma pena criminal. Esses são dois das inúmeras formas em que a Neurolaw pode se apresentar ao julgador e ao operador do direito de uma maneira geral. Ela pode contribuir por outros modos, de outras formas também, mas sempre contribuirá no sentido de tentar objetivar situações de incerteza ou estabilizar comportamentos, né? Esse é um dos campos de aplicação da Neurolaw. Obviamente, existem outros campos de aplicação da Neurolaw, e inclusive aquele que eu mencionei inicialmente, que questiona o próprio livre-arbítrio, né? Que questiona a própria ocorrência de livre-arbítrio. Para esse campo, que é, digamos assim, um campo radical da exploração da Neurolaw, inclusive soluções penais ou soluções contratuais ou situações que tenham a ver com a tomada de posição devem ser revistas, devem ser relidas em função da situação que a pessoa está vivendo no momento e dos fatores que estão servindo para que ela possa ser influenciada. Portanto, a visão mais radical da Neurolaw pretende alterar, inclusive, as bases do direito. E a gente não está dizendo apenas nas bases criminais, não, nas bases contratuais, nas bases do direito de família e de diversas outras situações, né? Imagine, por exemplo, o seguinte caso judicial, em que um marido diz que ele estava com uma depressão profunda e essa depressão profunda o levou a trair a esposa. Então, não foi ele que traiu a esposa, mas sim levado a trair a esposa em função de uma depressão profunda. Até que ponto essa depressão profunda poderia, de fato, gerar
esse tipo de comportamento ou não. Esse tipo de situação vem sendo analisada, a teoria da causalidade, né, vem sendo analisada sob novos influxos, sob influxos científicos ou influxos de outras temáticas e outros ramos do conhecimento científico também. É um estudo novo, pelo menos para a gente aqui, e de uma maneira geral, no mundo, ainda também novo, e está sendo objeto de pesquisa por diversos profissionais. E o curioso é que poucos da área jurídica, em geral de outras áreas, o que é uma pena, né? Porque nós, no âmbito jurídico, lidamos muito e com consequências, às vezes, muito graves, né, do comportamento das pessoas. Então, é um campo que merece um exame mais cuidadoso, pelo menos me parece. Fantástico. A gente pode ver só por esse momento que há enormes debates acalorados que podem ser feitos a partir dessa perspectiva. E pelo que você está me passando, eu consigo visualizar que isso acaba reverberando até para as outras áreas do direito, né? Se Com assim, certeza. essa lógica, né, de tomada de decisão e de análise desses dados, como você bem colocou, com esse mapeamento, por exemplo, das decisões judiciais, né? Dando aí um dos exemplos da neurociência aplicada ao direito. E partindo da perspectiva do Estado como juiz, né? Como você bem citou, aqui, né, na nossa realidade, é algo novo que pode-se dizer que está sendo pouco explorado até então, diferente da realidade estadunidense. Qual a importância disso na tomada das decisões e como você vê isso como uma pessoa que é responsável aí, incumbido, né, da tomada de decisão processual? Como você acha que isso pode efetivamente trazer, através dessas ferramentas e dessas aplicações que você bem citou, uma melhoria num todo para o processo? Então, Nicolas, a primeira coisa é o juiz não ser o ingênuo na história, né? Então, vamos voltar àquele caso lá dos aplicativos que monitoram, mapeiam os argumentos que são apresentados pelo juiz. Se o juiz não sabe da existência deles, por exemplo, ele vai ser muito facilmente encaminhado a uma solução por meio de quem esteja manipulando, manejando a tecnologia, visualizando como uma tecnologia funciona. Cada vez mais, no âmbito do processo de tomada de decisão, nós, do direito, devemos nos abrir a influxos externos. Hoje em dia, o processo de tomada de decisão não é mais algo de exclusividade, uma área de exclusividade jurídica. Pelo contrário, os estudos mais recentes no âmbito da tomada de decisão não vêm, inclusive, da área jurídica. Eles vêm, por exemplo, da neurociência, eles vêm, por exemplo, da medicina. Posso citar aí, por exemplo, o professor Antônio Damasio, um médico neurocientista. Eles vêm, por exemplo, da psicologia do testemunho, da psicologia cognitiva. Eles vêm da economia comportamental. Posso citar aí o Richard Thaler, vencedor do Prêmio Nobel, então laureado com o Prêmio Nobel há alguns anos, né? E posso citar também até estudiosos da área do marketing, Malcolm Gladwell, por exemplo, aí, que vem apresentando alguns estudos muito interessantes sobre tomada de decisão. Ou seja, cada vez mais o processo de tomada de decisão, ele se abre, ele se apresenta mais plural. E cabe a quem lida com essa situação estar a par das mudanças, estar a par das situações e teorias que são lançadas no mundo para poder entender como é o seu próprio processo de tomada de decisão, né? Hoje em dia, a psicologia do testemunho, por exemplo, é um ramo muito forte que lida com questões de valoração de prova oral. Então, como você valora uma prova oral? Nós não temos isso previsto na nossa legislação. A nossa legislação, seja ela processual penal ou processual civil, elas nos apresentam o que a gente chama de juízo de exclusão. Quer dizer o seguinte, elas só dizem assim, por exemplo, quem não pode ser testemunha, qual a pergunta que não pode ser feita, né? Ela não diz, por exemplo, qual a pergunta que pode ser feita, que deve ser feita. Então, ou então, como você valora o que a testemunha fala? Ela não diz isso. Então, e quem diz isso não é oriundo do direito. Nós precisamos de aporte de outras ciências, de outras teorias. Nós precisamos conhecer os sistemas de tomada de decisão e valoração de fatos oriundo da psicologia do testemunho,
da psicologia experimental, a própria economia comportamental. Enfim, hoje em dia o processo de tomada de decisão é extremamente aberto e quem não estiver disposto a lidar com essa situação vai resolver conflitos do século XXI com aportes teóricos do século XIX, né? O que não é vantajoso para ninguém. A sociedade de hoje em dia nos apresenta conflitos e um cenário de complexidade tão amplo que inviabilizam que nós tomemos decisões com base em técnicas ou da forma como elas vinham sendo tomadas lá na época da escola da exegese. Então, quer dizer, isso daí já não é mais uma realidade que possa trazer uma prestação jurisdicional mais adequada ao cidadão. É preciso que nós percebamos, então, quais são as novas técnicas, de onde elas vêm, para onde o direito se abre, quais são os pontos de oclusão do direito, quer dizer, onde o direito não toca e deveria tocar, para a partir disso, então, para que nós possamos, então, a partir disso, fazer uso, nos apropriar de todo esse conhecimento que está ao redor do direito e vai nos ajudar a tomar decisões. Eu acho que nós vivemos uma época, Nicolas, de um direito mais plural, de um direito mais aberto, de um direito em que não se discute mais quem é positivista ou pós-positivista apenas. Discute-se, por exemplo, como é que se valora o depoimento de uma criança, né, a declaração de uma criança, sob o ponto de vista da psicologia do testemunho, ou como o réu agiu sob o ponto de vista da neuroló, né? Ou se o Estado deve ou não deve aprovar uma política pública sob o ponto de vista da economia comportamental. Então, quer dizer, nós precisamos de juristas e operadoras do direito mais multifacetários, mais abertos ao mundo e mais abertos a outras ciências também. Caso contrário, como eu comentei, a gente vai resolver conflitos do século XXI com técnicas do século XIX, o que não é uma coisa boa. É muito engraçado, porque ao longo do seu discurso a gente vai vendo que isso tem também muito, vai ao encontro do que a gente está se propondo a fazer hoje no Legal Hub, que é justamente trabalhar com a multidisciplinaridade. A gente acredita muito que hoje o direito ele tem que ter essa intersecção com diversas áreas do saber, né? E a reflexão que eu estive pensando enquanto você falava principalmente na implicação que diz respeito, né, à existência do livre-arbítrio, de acordo com a sua explanação. Se não há livre-arbítrio, todo o direito civil calcado na ideia da autonomia da vontade, o direito penal fundado na noção de culpabilidade, né, na responsabilidade pessoal, isso tudo terá de ser repensado, como você colocou, com o pensamento atual, né, o pensamento contemporâneo do que a gente está experienciando hoje e vendo que talvez aquela caixinha chamada direito tenha que aumentar e a gente tenha que conversar com outras áreas do saber para poder fundamentar e tomar as decisões de forma mais inteligente e mais promissora, né, em prol da sociedade num todo. E eu queria saber sobre quem tem interesse sobre a Neurolaw. Você tem algum conteúdo para recomendar, algum artigo, um livro, ou quem sabe até um podcast? Uhum. Eu recomendaria alguns livros, sim. Para quem quer começar a estudar o processo de tomada de decisão a partir de outro ponto que não seja o ponto jurídico, eu recomendaria muito fortemente a leitura de um livro do autor norte-americano chamado Malcolm Gladwell, chamado Blink. Blink é piscar. Então, a decisão num piscar de olhos. O nome do livro é esse, Blink, a decisão num piscar de olhos. Esse é um primeiro livro muito interessante, porque a estrutura da linguagem que é utilizada pelo Malcolm Gladwell é uma estrutura muito baseada em casos, muito fácil de ler. É um livro que você vai mais se divertir do que ler com algum tipo de compromisso. Depois, eu sugeriria que você explorasse os trabalhos do Antônio Damasio. É um médico português, mas que trabalha muito tempo na Universidade da Califórnia. Há 2 livros que eu recomendo muito fortemente deles. Ele tem muito mais livros, tem vários outros livros, mas esses 2 já dão uma boa dimensão sobre a teoria dele. O primeiro se chama O Erro de Descartes. O erro de Descartes. Então, ele quer trabalhar com emoções, saber como as emoções se fixam no nosso cérebro para fins de tomada de decisão. E depois, um livro dele chamado A Estranha Ordem das Coisas.
esse A Estranha Ordem das Coisas também é um barato muito legal para que a gente possa visualizar como funciona então o processo de tomada de decisão sob o ponto de vista do Antônio Damasio. Sugiro também que se leia, que quem tiver interesse leia um livro chamado O Cérebro Emocional, de um autor francês chamado Joseph Ledoux. Então, esse livro vai colocar lá em xeque as nossas decisões racionais, dizendo que boa parte das nossas decisões são tomadas sob o ponto de vista emocional, né? E, por fim, para quem tiver interesse em se aprofundar ainda um pouquinho mais na área, daí também não apenas do direito, ou então da psicologia, ou então da neurociência, o Nudge, do Richard Thaler e do Cass Sunstein. Por conta desse trabalho, Nudge, a tradução dele seria um empurrãozinho. Então, por conta desse trabalho, o Richard Thaler foi laureado com o Prêmio Nobel. Vale muito a pena ler. Muito, muito interessante. Aliás, vou fazer mais uma sugestão também de um ganhador do Prêmio Nobel, que é o Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar. Pensar rápido e devagar. Esse livro é exatamente, olha aí. Esse livro é muito bom e ele demonstra aí como nós podemos ser facilmente influenciados e por meio de heurísticas ou vieses ou situações que sejam, digamos, inimigos invisíveis nossos. Eles fazem com que nós tomemos decisões e essas decisões, portanto, acabam assumindo um caráter de racionalidade, mas, na verdade, não advém propriamente dita da racionalidade. Nós podemos ser muito mais facilmente influenciáveis do que nós imaginamos. Para não ficar só em livro, há muitas séries muito boas na Netflix, você pode procurar por lá, e há um podcast, esse em inglês, se chama, se não me engano, Pergunte ao Neurocientista, ou Pergunte ao Cientista, alguma coisa assim. No Spotify você pode capturar muito facilmente essa série, e é um neurocientista, é em inglês, mas é um neurocientista que dá opiniões sobre tudo que você possa imaginar, desde assuntos políticos até filosóficos, mas sob o ponto de vista da neurociência. Então, esse é também um podcast muito interessante, vale bem a pena buscar. Fantástico, Thiago. Belíssimos apontamentos, belíssimas recomendações. Até uma das recomendações foi um presente que eu recebi de um colega meu como um estímulo à leitura aí dessa quarentena. Ainda não concluí, mas assim me estimulou e me animou ainda mais após você recomendar essa leitura aqui para nós. Eu queria agradecer a sua presença, Thiago. Agradecer o tempo disponibilizado a nós. Eu acredito que muita gente vai sair provocada a entender um pouco melhor o direito a partir dessa perspectiva após assistir esse episódio. A gente ia refinar os processos com provas mais assertivas, mais precisas, bem como atualizar os procedimentos com auxílio dos avanços tecnológicos, que às vezes a comunidade jurídica tem algum receio em compreender e até enxergar como isso pode melhorar. E a gente vê nessa intersecção com a neurociência que o futuro certamente haverá de ser promissor na esfera legal, né? Eu queria saber se você tem alguma mensagem ao pessoal que tem interesse ao tema, ao pessoal que está assistindo, aos telespectadores, uma mensagem final aí para nós e para o Legal Hub. Eu tenho sim. Tem uma mensagem que é a seguinte: hoje em dia, no estado atual da nossa sociedade, do nosso direito, a gente tem que se preocupar não apenas em olhar para frente, mas também olhar para os lados. Então, para que você possa ser um excelente profissional, não basta olhar para aquele ponto que você mira como objetivo, mas olhar também para como você chegará nele através de outros ramos e não apenas o direito. Então, a minha sugestão é que cada vez mais nós nos eduquemos e possamos nos abrir para outros influxos teóricos obtidos de ramos diversos do conhecimento. Acho que com isso nós teremos uma formação mais plural e poderemos com isso prestar uma jurisdição e desenvolver o nosso trabalho de uma maneira mais adequada. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Vou deixar também aqui o meu Instagram, se alguém quiser ver lá, é o @tiago.gagliano, né? Para que, enfim, a gente possa
interagir e conversar um pouquinho mais sobre esses temas. Fantástico, eu agradeço mais uma vez, Thiago. Pessoal, todas as recomendações, bem como o contato do Thiago, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal do Legal Hub, nos acompanhem nas redes sociais. O café acontece toda semana e tem o propósito de disseminar conteúdo multidisciplinar. Acompanhe os próximos episódios e volte sempre. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Thiago. Um abraço, amigo, um abraço a todos também.